Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é balanço de massas. Ao final dessa aula, eu espero que vocês saibam conceituar os princípios do balanço de massas e simular a elaboração de formulações utilizando o balanço de massas. Então, no início dessa aula, eu vou falar um pouquinho dos princípios e depois nós vamos fazer vários exercícios, para simular a elaboração de formulações, que é uma das principais aplicações da utilização do balanço de massas. Bom, lá no comecinho do semestre nós falamos que uma operação unitária, ela ocorre quando existe a transformação de uma matéria-prima, seja a transformação da matéria, seja a transformação de energia, e seja por conta de uma mudança na temperatura, uma mudança na pressão, uma mudança na composição de fases, pensando numa emulsão, por exemplo, que vai sendo formada, ou uma mudança na estrutura da matéria. Então, pode ocorrer, por exemplo, uma reação química, pode ocorrer, por exemplo, uma fermentação, então um agente biológico fermentando aquele produto. Então, vai haver alguma transformação da matéria-prima. Isso que era a definição de operação unitária que nós falamos lá no comecinho do semestre. Então, todo mundo acho que já lembra, do ensino médio, da lei de Lavoisier, onde se dizia, que na natureza nada se cria, nada desaparece, nada é destruído, tudo se transforma. Então, a gente fala que na operação unitária existe alguma transformação, que nada é de fato, nada desaparece de fato. A gente pode ter perdas ao longo do processo, perdas de energia na forma de calor, perdas de matéria na forma de resíduo, mas de alguma forma essa matéria ela tem que ser transformada. Então, a chave da operação unitária é a transformação, a transformação de uma matéria-prima num produto ou num subproduto, transformação da energia, na energia contida no produto, da energia que é perdida na forma de calor, então sempre ocorre uma transformação. Então, massa e energia que entram em um sistema, eles devem sair do sistema na forma de produtos, de subprodutos ou de perdas, que seriam os resíduos. Então, nada, de fato, em termos de massa, em termos de energia, ele vai desaparecer. Esse é o princípio tanto do balanço de massa quanto do balanço de energia. Tá? Então, olhando aqui numa representação esquemática, então a gente pensando aqui numa operação unitária, estão entrando, então, nessa operação unitária, matérias-primas, calor e trabalho, e a energia contida nessas matérias-primas. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa pasteurização, Então, a operação unitária aqui como sendo o pasteurizador. Então, a gente tem a entrada de matérias-primas, pode ser um suco que vai ser pasteurizado, pode ser um leite, A gente tem aqui a entrada de energia, Tanto a energia contida na matéria-prima, quanto a energia térmica aqui na forma de calor, Que é fornecido, então, ao pasteurizador, pelo vapor, e esse calor vai ser transferido, então, do vapor para o alimento, para o suco, para o leite, para ele ser pasteurizado. E logo na sequência da pasteurização, existe o resfriamento. Então, o calor do suco ou do leite que já foram pasteurizados, esse calor é transferido para a água fria, e aí esse fluido fica numa temperatura de refrigeração. Então, está entrando na pasteurização matéria-prima, calor, energia, e está saindo, então, o produto, no caso aqui da pasteurização, seria o produto pasteurizado, A energia que é perdida para o ambiente, por exemplo, na forma de calor, que é perdido, e a energia contida nos produtos. Tá? Então, a gente pode pensar numa operação unitária como sendo todas aquelas que a gente já viu, nas aulas iniciais, e que a gente vai ver também ao longo da disciplina. Falei da pasteurização, poderia, por exemplo, ser a extração de um suco, Então, ainda pensando no suco pasteurizado, mas antes dele ser pasteurizado, ele teve que passar por um processo de extração, Então, as matérias-primas seriam as frutas, por exemplo, a laranja, que vai, então, na operação unitária de extração, então, vai passar por um equipamento, o extrator, para retirada do suco, e aí a gente fica com o bagaço, Esse bagaço, então, seria um resíduo gerado aqui como resultado dessa operação unitária. Então, a gente teria como produto, o suco, a gente pode ter outros subprodutos, alguns óleos essenciais extraídos, durante o processo, e a gente tem o resíduo, então, que seria o bagaço, a partir da extração do suco.
Então, como resultado da operação unitária, a gente pode ter produtos, subprodutos e pode ter resíduos também formados. Mas o que é importante a gente considerar? Tudo que entrou no sistema, em termos tanto de matérias-primas quanto de energia, tem que sair desse sistema, tá? Pensando, né, no caso da matéria, da massa, tudo que entrar de matéria-prima vai ter que sair, então, da operação na forma de produtos, subprodutos ou resíduos. E isso, então, a gente chama de balanço de massas, né? A quantidade que ingressou numa operação unitária tem que ser a mesma quantidade que está saindo, né? Isso se a gente considerar que não houve nenhum resíduo acumulado ao longo do equipamento. Quais são as aplicações, então, do balanço de massas? Para que a gente usa o balanço de massas? A principal aplicação é para o cálculo de formulações. Tá? Então, imagina, por exemplo, que a gente vai fazer uma mistura, né? Então, eu tenho 2 ingredientes que eu vou misturar para obter um produto com uma determinada composição. Então, para isso, para saber qual composição desses ingredientes que eu tenho que misturar para obter no final um produto com uma determinada característica, eu posso utilizar o balanço de massas. Esse exemplo, né, e vários outros aí do cálculo de formulações é o que a gente vai ver na sequência dessa aula. Eu posso utilizar também o balanço de massas para avaliar vazamentos, né, perdas de materiais. Então, tudo que está entrando no sistema, na operação unitária, tem que sair. Se não está saindo, então eu tenho um menor rendimento, né? Eu posso ter um equipamento que não está com uma eficiência adequada, né? E está possibilitando que acumule resíduos ao longo desse equipamento. Então, eu tenho perdas de materiais. Quanto maiores forem essas perdas, é sinal que o meu equipamento talvez não esteja bem dimensionado, um bombeamento que não está sendo bem feito, né? Então, pelo balanço de massas, por essa análise do quanto entrou e o quanto saiu, eu consigo avaliar esses fatores. Eu posso projetar equipamentos, então avaliar a capacidade desses equipamentos, né? Seja um tanque de armazenamento, seja um misturador, seja um evaporador, um secador, que são equipamentos, operações unitárias onde a gente tem bastante perda de massa, né, perda de umidade. Então, eu posso projetar equipamentos com base no balanço de massas. E eu posso calcular a quantidade de materiais em diferentes linhas de processo, né, com base, então, no projeto desses equipamentos. Então, são várias as aplicações do balanço de massas. Nós vamos nos concentrar nessa primeira aqui, que é o cálculo de formulações. Bom, então, para isso, nós vamos considerar, então, um sistema como sendo estacionário. Nós já falamos disso nas primeiras aulas lá do curso, né? Antes lá da paralisação pelo coronavírus, né? Então, a gente falou de sistema estacionário e sistema transiente. O sistema estacionário é aquele no qual as variáveis, elas não mudam, elas não variam ao longo de um período, né? No sistema transiente, não. No sistema transiente, a gente tem alteração das variáveis ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode fazer o balanço de massa nas duas situações, num sistema estacionário, onde as variáveis permanecem, e num sistema transiente. No sistema transiente, por exemplo, a gente poderia fazer o cálculo do balanço de massas para um filtro, né? Um sistema de filtragem, ele é um sistema transiente, porque ao longo do tempo, então, a gente está tendo maior quantidade, né, maior vazão de produtos sendo filtrados. Ao longo do tempo, vai acumulando a quantidade de massa nesse filtro, e vai acumulando também a quantidade que vai passando, né, de permeado. Então, a filtração é uma operação unitária, que a gente pode fazer o cálculo do balanço de massas, sendo um sistema transiente. Mas a gente não, nessa aula, a gente não vai se concentrar nisso. O nosso foco vai ser um sistema estacionário, um sistema onde as variáveis não mudam ao longo do tempo, tá? E a gente também vai considerar um sistema onde não haja perda de massa no equipamento, tá? Então, a gente não tem resíduos sendo acumulados, ou seja, toda a massa total que está entrando no sistema vai ser a massa, vai equivaler à massa que está saindo do sistema. Então, a gente está considerando uma situação mais ideal, né, onde a gente não tem perdas ao longo do processo e onde as variáveis não vão mudar ao longo do processo, tá? Então, toda a massa que está entrando no equipamento é a massa que está saindo do equipamento. Então, isso é o balanço de massas, né? O que está entrando é igual ao que está saindo. Então, a somatória das correntes de entrada, sejam quantos forem os ingredientes aqui que estão entrando no equipamento, a soma dessas massas
tem que equivaler à soma das massas do que está saindo do equipamento, seja produto, subproduto ou seja resíduo. Tá? Então, esse é o princípio do balanço de massas. O princípio é simples, mas vamos ver, então, alguns exemplos de aplicação. Então, o primeiro exemplo. Vamos considerar, então, a produção da cachaça. Né? A cachaça, ela tem várias etapas de produção. Para a gente simplificar, nós estamos utilizando aqui duas operações unitárias. Né? A gente está considerando um sistema aqui com duas operações. A fermentação, né? Então, a gente vai transformar essa garrafa aqui com água, né, num produto, então, fermentado, né, pela ação da Saccharomyces cerevisiae, vai começar a produzir álcool, então, né, e esse mosto, então, aqui fermentado, vai passar pela destilação, para a gente conseguir concentrar a quantidade de álcool no produto. Então, a gente está considerando aqui um sistema composto pela fermentação e destilação. O que está entrando nesse sistema, então, dessas duas operações unitárias? Está entrando garrafa, numa quantidade de 1.000 quilos por dia, e está entrando água numa quantidade de 550 quilos por dia. O que está saindo aqui da destilação? Está saindo a cachaça, que é o nosso produto mesmo desejado, numa quantidade de 410 quilos por dia, e está saindo a vinhaça, que é o resíduo aqui no caso, né? O resultado, então, daquele mosto fermentado já retirado da cachaça. Então, o que a gente quer saber? Qual que é a produção diária de vinhaça? Como a gente comentou, né, no balanço de massas, tudo que entra no sistema tem que ser igual ao que está saindo do sistema. Então, se aqui a gente tem 1.550 quilos de produtos entrando, de matérias-primas entrando, na saída aqui da destilação, a gente também tem que ter 1.550 quilos de produtos saindo, sejam eles produtos, subprodutos ou resíduos. Aí, isso, claro, a gente está considerando uma situação de não há perdas, né? Uma situação ideal. Mas então a quantidade que está entrando tem que ser a quantidade que está saindo. Tá? Então a gente tem que definir primeiro um sistema, né, para fazer o balanço de massas. Aqui a gente considerou o sistema de fermentação mais a destilação, né? Então o tanque de fermentação mais o destilador aí fracionado, né? A gente tem que determinar quais são as correntes que a gente conhece. Nesse caso nós conhecemos 3 correntes, né, que seriam 2 na entrada, né, que é a entrada de garrafa e a entrada de água, e uma corrente de saída, que é a cachaça. Falta calcular, então, a outra corrente de saída, que é a vinhaça. Tá? Então, eu sempre gosto de fazer um sistema, não um esquema, melhor dizendo, não uma representação do que seria a operação unitária que a gente está considerando, quais são as correntes de entrada e quais são as correntes de saída. Esse exemplo é um exemplo simples, mas mais para frente, vocês verão que é melhor quando a gente coloca uma representação gráfica, assim fica mais fácil da gente visualizar quais dados que a gente sabe do problema e quais dados que a gente não sabe. Então, aqui a gente tem que a somatória dessas correntes, então, tem que ser igual à somatória dessas correntes de saída. Então, nós temos 1.000 quilos por dia de garrafa mais 550 de água. Esses 1.550 tem que ser iguais ao que está saindo, que são os 410 de cachaça, e a quantidade que a gente quer saber de vinhaça. Tá? Então, para a gente fazer essa resolução, a gente vai considerar, então, a quantidade de vinhaça como X, que vai ser igual a 1.550, a soma dessas duas, menos o 410 da cachaça. Ou seja, nós estamos produzindo 1.140 quilos por dia de vinhaça. Tá? Então, esse é um exemplo simples, né, do balanço de massa. Vamos ver mais alguns exemplos, então. Este daqui é uma das principais aplicações que a gente tem do balanço de massa, né? Considerem, então, que a gente deseja produzir uma linguiça com um teor de gordura padronizado aqui, em torno de 20%, tá? De 20%, né, de gordura. Então, seria uma linguiça mais artesanal, né? As linguiças mais produzidas numa escala mais industrial, atualmente elas têm menos gordura, né? Em torno de 7 a 10% de gordura. Essa daqui seria uma gordura mais artesanal, né? Com 20%, né? Seria uma linguiça mais artesanal. Então, a gente tem que calcular a quantidade de carne suína e de toucinho, né, o bacon, que são necessários para a gente colocar no misturador. Então, essa carne e esse toucinho já vão estar moídos, né? Para a gente colocar no misturador e obter 25 quilos de linguiça com esse teor de gordura aqui de 20%. Então, o exercício aqui dá que a carne suína ela tem 18% de proteína
12% de gordura e 70% de água. Já o toucinho tem 12% de proteína, 78% de gordura e 10% de água. Então, para obter uma linguiça com 20% de gordura, eu vou ter que misturar esses dois ingredientes, né? Um tem 12% de gordura, o outro tem 78% de gordura. A pergunta é, quanto eu tenho que colocar de cada um desses ingredientes para conseguir obter 25 kg de linguiça? Então, vamos primeiro fazer aquela representação gráfica que eu falei da operação unitária, que ela facilita bastante para a gente. Então, considerando aqui o sistema como sendo misturador, né, os ingredientes já moídos, né, a gente vai colocar então no misturador. O que a gente sabe do exercício? A gente tem dois ingredientes que vão entrar nesse misturador, né, carne e mais o toucinho. A gente não sabe a quantidade deles, é isso que a gente quer calcular. Mas a gente sabe que a carne suína ela tem 12% de gordura e o toucinho 78% de gordura. Por que eu destaquei a gordura aqui desses ingredientes? Porque a linguiça que vai ser preparada, ela tem que ter 20% de gordura. Tá? E o que vai ser produzido são 25 quilos. Então, lembrando, tudo que entra tem que ser igual àquilo que está saindo. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar nesse caso? Nós vamos trabalhar primeiro com o balanço de massa total. O que a gente sabe? A gente sabe que X quilos de carne, que eu vou chamar de C, mais Y quilos de toucinho, que eu vou chamar de T, tem que ser iguais, então, a 25 quilos de linguiça. Então, eu posso simplificar isso e colocar C, que é a carne, mais o T, que é o toucinho, vai ser igual a 25. Eu vou isolar uma das variáveis aqui para facilitar. Eu vou isolar o C. Então, o C vai ser igual a 25, passando o T para aquele lado, vai ficar menos T. Então, essa é a primeira equação que a gente tem. Que outra informação que foi passada no exercício? Foi passado o teor de gordura. Então, a gente vai fazer um balanço das massas de gordura. Tá? Então, eu tenho 12% de gordura na carne, que eu chamei aqui de C, mais 78% de gordura no toucinho, que eu chamei aqui de T. Essas quantidades de gordura aqui misturadas, elas têm que corresponder a 20% de gordura na linguiça, né, que é o padrão que eu quero estabelecer, em 25 kg de linguiça. Dando uma simplificada nisso, então a gente pode ter 12%, 12 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,12. Né? Então, 0,12C, que é a carne, né, que eu chamei, mais 78%, 78 dividido por 100, dá 0,78T, que é o toucinho. Isso daqui é igual a 20% de gordura, que vai ser então 0,2, né, 20 dividido por 100, que multiplica os 25 kg de linguiça. Tá? Então, já simplifiquei um pouquinho. Isso daqui, simplificando ainda mais, eu vou ter 0,12C mais 0,78T, que vai ser igual a 5. 0,2 vezes 25 dá 5. Então, eu tenho duas equações. O que eu faço agora? Eu substituo nessa equação aqui de baixo o valor de C, que foi o que eu isolei aqui em cima. Então, substituindo 1 e 2, eu vou ter que... Então, olha lá. O C, né, que é 25 menos T, eu vou colocar aqui no lugar do C, nessa equação aqui. Então, eu tenho 0,12, ao invés de ter o C, eu vou colocar entre parênteses 25 menos T. Mais 0,78T é igual a 5. E agora é só resolver a equação. Então, 0,12 vezes 25, que dá 3. Menos 0,12 vezes T, que dá 0,12T. Mais 0,78T é igual a 5. Menos 0,12 mais 0,78 deu 0,66T. Passo esse 3 subtraindo daqui, vai ficar 2, né? 5 menos 3 dá 2. Então, o toucinho vai ser igual a 2 dividido por 0,66, que é igual a 3,03. 3,03 o quê? 3,03 quilos de toucinho que eu tenho que colocar no produto, tá? Bom, achei então a quantidade de T. Né? Então, eu tenho, para obter 25 kg de linguiça com 20% de gordura, eu preciso colocar 3,03 kg de toucinho com aquela quantidade de gordura, né, de 78%. Agora, para achar a quantidade de carne, é só eu subtrair daqui, né? Então, a quantidade de carne vai ser 25 menos esse valor aqui do toucinho, 3,03.
Então, aqui, ela, eu já coloquei, né, uma explicação muito longa aqui, mas enfim. Então, eu tenho que C mais T igual a 25. Se a quantidade aqui de toucinho é de 3,03, é só eu subtrair isso daqui de 25 e a quantidade, então, de carne vai ser 21,97 quilos de carne. Ou seja, para eu obter 25 quilos de linguiça com 20% de gordura, eu preciso colocar 21,97 quilos de carne suína, aquela quantidade lá de gordura de 12%, e 3,03 quilos de toucinho, com aquela quantidade de 78% de gordura. Então, utilizei o princípio do balanço de massas para calcular os ingredientes que eu preciso para obter um produto com uma composição definida em termos de gordura. Como é que eu sei que esse exercício aqui está certo, que esses valores aqui estão certos? A gente tem algumas formas de pensar. Se eu tenho 25 quilos de linguiça que eu estou produzindo, a soma dos ingredientes aqui não pode ser superior a 25. Se for superior a 25, algum cálculo eu fiz errado. Tá? Se essa linguiça ela tem 20% de gordura, a carne suína tem 12% e o toucinho tem 78%, os 20% estão bem mais próximos do valor da carne suína. Então, eu tenho que colocar bem mais carne suína na composição do produto do que toucinho. Se eu inverter aqui e colocar quase 22 quilos de toucinho, a quantidade aqui de gordura na linguiça vai para uns 60%, 70%. Então, essas são algumas formas da gente ver se aquilo que a gente calculou faz sentido. Bom, vamos para mais um exemplo, então, né, da aplicação do balanço de massas. Aqui a gente tem a produção de uma manteiga salgada, né, que ela é obtida a partir do cloreto de sódio, né, do sal, que vai ser adicionado à nata do leite, né, ao creme do leite. Entretanto, o sal, ele não é adicionado nessa forma sólida, ele vai ser adicionado numa forma de salmoura, né, porque facilita a homogeneização, né, e que não fiquem aqueles pedacinhos, né, os grãozinhos de sal mal misturados na manteiga. Então, a gente vai adicionar uma salmoura, né? Então, é água mais sal, a nata e fazer a bateção, né? Vai bater para conseguir obter a manteiga, tá? Essa salmoura, então, ela tem 30% em massa de sal. O restante, então, é água. Então, calcule a composição final de 1 quilo de manteiga, especificando os teores de gordura, de umidade e de sal. O que a gente sabe? Que a nata, ela contém um teor inicial de umidade de 14%. Então, a nata, ela não é só gordura. Ela vai ser gordura e mais um pouquinho de água, 14% de água. Tá? E a massa do sal no produto final, lá no final do processo, na manteiga, vai ser, então, de 1,2%. Esses são os dados do exercício. Por isso que eu falo que eu gosto de fazer uma representação gráfica, que eu acho que é uma representação esquemática, né? Melhor do que gráfica. Fica melhor para a gente entender. Então, a gente tem aqui um sistema, né, que pode ser, por exemplo, uma batedeira, né, então a gente tem que agitar esses ingredientes, né. No final, aqui, na saída dessa operação unitária, eu tenho 1 quilo de manteiga, eu preciso produzir 1 quilo de manteiga, eu quero saber qual que é o teor de gordura e de umidade dessa manteiga. O que eu sei que foi dado pelo exercício é que o sal na massa final é de 1,2%. 1,2 gramas em 100 gramas. Só que aqui a gente tem 1 quilo que vai ser produzido. Então, para 1 quilo, eu tenho a produção de 12 gramas de sal, a quantidade de 12 gramas de sal. Então, isso é o que eu sei da manteiga no final do processo. E lá dos ingredientes que estão entrando, o que é que eu sei? Eu sei que eu tenho a nata. A nata, ela tem 2 ingredientes, né? Ela tem gordura e água. Essa água, então, está na proporção de 14%. E eu sei que esse outro ingrediente também é o sal, que foi colocado na forma de salmoura. Né? Essa salmoura tem 30%, então, de sal. Tá? E eu sei que a nata mais a salmoura, elas têm que dar 1 quilo. Tem que totalizar 1 quilo. Por quê? Porque a manteiga, eu estou produzindo 1 quilo de manteiga. Né? Então, são só esses 2 ingredientes. Eu estou considerando que não tem perdas no sistema. Então, nata mais salmoura tem que ter 1 quilo também. Então, o que a gente pode pensar? Tem várias formas de resolver esse exercício, né? Uma delas é que eu vou mostrar para vocês agora. Então, na entrada aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que eu tenho, né, uma massa de salmoura que eu posso chamar aqui de M. A massa da nata, então, ela vai ser 1 quilo menos M, né? Porque a nata mais salmoura, tudo isso tinha que dar 1 quilo.
Então, a massa da nata vai ser 1 kg menos M, a massa da salmoura. Tá? Na salmoura, a quantidade de sal é de 30%. Então, a quantidade de sal ela vai ser 0,3 M. Lembra que 30%, 30 dividido por 100 dá 0,3 M, que é a massa da salmoura. Tá? O que mais que eu sei? Eu sei que na saída, a massa de sal total na manteiga, ela vai ser a mesma da entrada, que vai ser 0,3 M. Por quê? Porque todo o sal que está presente lá na manteiga, ele veio da salmoura como ingrediente. A nata ela não tem sal. O único ingrediente que pode contribuir com sal é a salmoura. Ela é a única fonte de sal. Então, a massa de sal na manteiga, ela vai ser a mesma da entrada, que é de 0,3 M. Então, eu posso dizer que a massa final de sal, que é de 12 gramas, é a mesma massa inicial de sal. Então, eu posso utilizar, né, 0,3 M, que é a massa, então, de sal, ela é igual a 12 gramas. E aí eu acho, então, o valor de M, que é o que a gente estabeleceu aqui, que é a massa da salmoura. Então, o valor de M vai ser 12, né, dividido por 0,3, que dá 40 gramas de salmoura. Então, eu sei que na entrada aqui eu tenho 40 gramas de salmoura, dessas 40 gramas, 12 são de sal, cloreto de sódio. O restante aqui, então, a diferença, né, os 28 gramas, vem da água, né, da umidade da salmoura. O que mais que a gente sabe, então, aqui? No início, aqui a gente tem que a nata mais a salmoura, as duas medem, então, né, tem uma massa de 1 kg. Se a salmoura vai ter uma massa de 40 gramas, a nata, então, é a diferença disso, né? Então, a nata aqui, ela vai ser 1 kg menos 40, que dá 960 gramas. Tá? Então, já sei que eu tenho 960 gramas de nata e tenho 40 gramas de salmoura. Com isso, eu estabeleço a proporção de ingredientes. Então, eu sei que a manteiga ela vai ter a mesma proporção de ingredientes. Então, ela vai ter 96% de nata, né? E vai ter 4% de salmoura. Então, olha, eu tenho 960 gramas de nata em 1 quilo. É a mesma coisa que eu dizer que em 100 eu tenho 96 gramas, ou seja, 96%. E os ingredientes, né, a salmoura, ela está presente em 40 gramas em 1 quilo. É a mesma coisa que eu dizer que em 100 eu tenho 4%. Eu tenho 4 gramas, então eu tenho 4%. Essa mesma proporção de nata e salmoura lá do início, da entrada no sistema, é a proporção que eu vou ter aqui na manteiga. 96% de nata e 4% de salmoura. Tá? O que é que eu quero? Eu quero calcular o teor de gordura e o teor de umidade da manteiga. O teor de gordura da manteiga ele vai vir somente da nata. A salmoura não tem gordura, né? Só que a nata está presente na manteiga em 96%. Então, como é que a gente faz? A nata, ela não é totalmente gordura. Se ela fosse totalmente gordura, estava fácil a gente dizer. Mas a nata, ela também tem uma proporção de umidade, que é de 14%. Então, se a nata ela tem 14% de umidade, 86% da composição da nata é que vai ser de gordura, tá? Que vão ser de gordura. O restante é umidade. Então, para eu saber na manteiga quanta gordura eu tenho que multiplicar quanto de nata que tem na manteiga, 96%. E quanto de gordura que tem na nata, 86%. Então, se eu fizer essa continha aqui, 96% de nata na manteiga, e da nata 86% é gordura, eu obtenho 82,6%. Então, essa é a proporção de gordura que eu tenho na manteiga. A proporção de sal, eu já sei, que é 1,2%. Opa, perdão. A proporção de sal, eu já tenho, que é 1,2%, que já foi dado no exercício. E a umidade eu obtenho como? A umidade eu obtenho da diferença. Então, se eu somar 82,6 com 1,2 e retirar de 100 esse valor, eu tenho que a diferença dá 16,2%. Ou então, eu posso fazer o seguinte, a umidade ela vem da onde na manteiga? A umidade ela vem tanto da nata quanto da salmoura, tá? Então, a nata eu tenho na manteiga 96%, né, de nata. Quanto na nata que eu tenho de umidade? 14%. Então, multiplico os dois. E aí eu vou somar com o valor de umidade que eu tenho na salmoura. Eu tenho 4% de salmoura na manteiga, e desses 4% eu tenho 70% que é água. Se eu fizer
essa multiplicação e somar por essa multiplicação dá os mesmos 16,2%. Né? Então, nessa manteiga final, utilizando essa proporção de ingredientes, né? Na manteiga final, então, eu vou ter um teor de gordura de 82,6%, um teor de sal de 1,2% e um teor de umidade de 16,2%. Né? Então, outra aplicação do balanço de massa. Agora a gente vai avaliar um sistema de secagem. Tá? A secagem, ela retira a umidade do alimento, né? Então, a circulação de ar, né? Pode ser uma circulação natural ou uma circulação forçada, né? Para retirar a umidade do alimento. Com isso, a gente tem um alimento com menor umidade que se conserva por mais tempo. Então, aqui a gente deseja secar um alimento cuja umidade inicial é de 0,1 grama de água por grama de sólido seco. Essa é a umidade inicial do alimento. Eu quero secar até que esse alimento atinja uma umidade de 0,004 grama de água por grama de sólido seco. Para isso, eu vou utilizar uma corrente de ar que tem no sistema de secagem, né, que tem uma umidade inicial de 0,009 gramas de água por grama de ar seco, no secador contínuo. Considerando-se que na condição final, o valor máximo de umidade do ar deva ser de 0,033 gramas de água por grama de ar seco, qual a mínima alimentação necessária para que a umidade do sólido atinja o valor especificado? Então, o exercício ele parece mais difícil do que realmente ele é, né? A dificuldade está em entender o que é pedido, mas sistematizando, fazendo uma sistematização, fica mais fácil de entender. Então, imagina, por exemplo, né, o nosso sistema, aqui a nossa operação unitária vai ser um secador. Imagina, por exemplo, que a gente tem um túnel de secagem, né? Então, ele é um túnel mesmo, né? Geralmente, ele tem uma esteira por onde o produto circula, num túnel fechado, e nesse túnel a gente tem uma corrente de ar. Esse ar com baixíssima umidade, né? Ele vai circular, e à medida que ele circula pelo produto, ele vai retirando a umidade do produto. Então, o princípio é que o ar ele tem que estar com uma menor umidade do que a umidade do alimento. Se ele tiver com uma umidade muito próxima, ele não consegue retirar a umidade do alimento, né? Então, essa água não consegue evaporar. Então, imagina, né, que a gente está num túnel de secagem. Eu tenho um alimento, então, que vai entrar nesse túnel, né, vai entrar nesse secador, com uma umidade inicial de 0,1 grama de água por grama, então, do alimento. E esse alimento precisa sair desse túnel, né, para fins de conservação, com uma umidade final de 0,004 gramas por grama de sólido seco. Então, ele precisa secar bastante. Ele tem que sair de 0,1 para 0,004. Para onde que ele vai passar essa umidade? Ele vai passar essa umidade para a corrente de ar que está passando pelo secador. Essa corrente de ar ela vai entrar com uma umidade inicial de 0,009 gramas de água por grama de ar seco. Então, vejam que é uma umidade muito menor do que a umidade do alimento, senão ela não conseguiria, né, retirar a umidade do alimento. Só que essa corrente de ar ela não retira a umidade indefinidamente. Ela vai retirar a umidade até que ela atinja uma quantidade de 0,033 gramas de água por grama de ar seco. Mais do que isso, ela já fica saturada, ela não consegue mais retirar a umidade do alimento. Então, o que eu preciso ver é, o que o exercício pede é, quantos gramas, né? Então, quanto de corrente de ar precisa circular, precisa passar por esse secador, para que eu consiga baixar a umidade do alimento de 0,1 para 0,004. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? Eu copiei aqui nesse slide, de novo, aqui o sistema de secagem, né, para ficar mais fácil da gente lembrar dos números, né, porque são números muito pequenininhos, muito picados, né. Então, basicamente, o que eu tenho que entender é quanto de umidade que eu tenho que retirar do alimento, né. Então, para cada grama aqui de sólido, né, seco de alimento, eu preciso retirar, eu tenho que baixar de 0,1 para 0,004 gramas. Então, a quantidade total de água que eu tenho que transferir para a corrente de ar é 0,1 menos 0,004. Então, eu preciso transferir 0,0096 gramas. Tá? Agora, quanto que a corrente de ar consegue retirar, né, de umidade por vez? Então, qual a quantidade máxima de água que pode ser retirada do alimento por grama de ar seco?
Então, cada grama aqui de ar seco eu consigo retirar. Ele chega no final, né, com 0,033 gramas, né, a umidade final, e no início ele tem 0,009 gramas de umidade. Então, subtraindo um do outro, eu tenho 0,024 gramas de umidade. Então, cada grama de ar que está passando pelo secador consegue retirar 0,0024 gramas de umidade. Se a quantidade aqui fosse de 0,096, eu diria que com 1 grama de ar eu já consegui tirar toda a umidade que eu preciso do alimento. Só que não é o caso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Dividir este daqui por este e ver quantos gramas de ar precisam circular por grama de alimento, tá? Para retirar a umidade. Então, aqui a gente tem, nessa divisão, 0,096 gramas, que é a quantidade que eu tenho que retirar de água, né, de umidade do alimento, né? E 0,024, que é a quantidade máxima por grama de ar que é retirado. Fazendo essa divisão, eu tenho 4 gramas de ar seco. Tá? Então, por grama de alimento que está passando no secador, eu preciso de 4 gramas de ar para retirar essa água disponível, né? E baixar a atividade de água desse alimento. Tá? Então, esse é um exemplo para um secador. Vamos para outro exemplo, então, outra operação unitária, né, que é a operação de concentração. Isso aqui é muito utilizado na indústria, para a gente concentrar um suco de laranja ou outros tipos de suco, né, então, por meio da evaporação. Então, eu tenho um suco concentrado de laranja que vai ser preparado a partir de um suco in natura, por meio da evaporação da água. Então, considere que a composição do suco de laranja in natura é de 0,8% de proteínas, 0,1% de gorduras, 12% de carboidratos e 0,3% de cinzas. Considerando que o suco concentrado deve ter um teor de carboidratos de 56%, quanto deve ser evaporado de água por quilo de suco in natura e qual que é a composição final do suco concentrado? Considere que somente a água é evaporada. Então, vamos lá. Vamos fazer um esqueminha, então, né? Um desenhinho para a gente conseguir entender o que está funcionando, o que está acontecendo aqui nessa operação unitária. Então, aqui a gente tem um sistema, que é um evaporador. Então, como o nome diz, né, ele vai fazer evaporar, então, é um sistema de aquecimento, de troca térmica, né, para que evapore a água do alimento. No caso, eu quero, então, evaporar que o suco in natura, né, perca essa água, né, perca uma quantidade de água e fique concentrado. Então, o que eu tenho na entrada aqui desse sistema, desse evaporador? Tem 1 quilo aqui de suco in natura. Esse suco in natura, o exercício deu, que ele tem 0,8% de proteínas, 0,1% de gorduras, 12% de carboidratos e 0,3% de cinzas. Tá? Bom, então, uma das perguntas é, quanto de água que deve ser evaporada desse 1 quilo aqui de suco in natura, né, para a gente chegar nessa composição do suco concentrado, tá? E qual que é a composição final dele? Porque no suco concentrado a gente só sabe a composição de carboidratos, que foi de 56%, mas a gente quer saber também a composição de proteínas, de gorduras e de cinzas, tá? Então são duas coisas que o exercício está pedindo. Só repetir, então, aqui, para ficar mais fácil da gente reconhecer os valores, né? O que a gente precisa entender no caso da evaporação? Todos os componentes do suco in natura, eles vão permanecer no suco concentrado, com exceção da água. Então, na evaporação, o que está sendo perdido aí, né, é a água, né, que está saindo na forma de vapor do evaporador. O restante dos ingredientes, carboidratos, proteínas, gorduras e cinzas, eles permanecem no suco final. Só que o que permanece no suco final é a quantidade, em gramas, em quilos, né, a quantidade de massa. Não são os percentuais. Os percentuais, eles vão alterar. À medida que o suco vai concentrando, o percentual de carboidrato, de gordura, de proteína, de cinzas, ele vai ser maior, tá? Porque o percentual da água vai ser menor. Então, o percentual, não se fixe no percentual, porque ele vai mudar. Aliás, ele tem que mudar, né? O suco concentrado ele vai ser maior, porque eu tenho menos água. Então, o que é a mesma coisa é a quantidade. Então, se eu tenho aqui uma quantidade de carboidratos que corresponde a 12%, essa mesma quantidade vai estar aqui na saída do suco. Só que daí ela vai corresponder a 56%, mas em termos de massa vai ser a mesma coisa.
Então, todos os componentes do suco in natura permanecem no suco concentrado. Então, para 1 quilo de suco in natura, nós vamos ter... Aqui a gente está em percentual, não é? O que significa 12% de carboidratos? Significa que eu tenho 12 gramas em 100. Né? Se eu tenho 1 quilo, então é 12 em 100, em 1.000 eu vou ter 120 gramas. Tá? Então, aqui para 1.000 gramas de suco, eu vou ter 120 gramas de carboidratos. Eu vou ter 8 gramas de proteínas, porque eu tenho 0,8 em 100. Então, em 1.000 é só passar uma vírgula para cá, né? Eu tenho 8 gramas de proteínas. Eu vou ter 0,3% de cinzas, é 0,3 em 100. Se eu tenho em 1.000, eu vou passar uma vírgula para cá, então vai ser 3 gramas de cinzas, tá? Uma vírgula para a direita. Então, na composição final, a mesma coisa com a gordura, né? Então, na composição inicial aqui do suco, eu tenho 120 gramas de carboidratos, 8 gramas de proteínas, 1 grama de gordura e 3 gramas de cinzas. Essa massa aqui, desses componentes, ela vai permanecer no suco concentrado. O que vai alterar são os percentuais. Tá? Então, vamos trabalhar com carboidratos, porque foi a única informação que a gente tem no suco final, né? O percentual do quanto ele ficou aqui no suco concentrado. Então, eu tenho 120 gramas na entrada desse evaporador, esses 120 gramas vão continuar na saída. Tá? Então, 120 gramas de carboidratos do suco in natura permanecem no suco concentrado. Para que eu tenha, então, um teor aqui de 56%, o que significa esse 56%? Significa um valor de concentração. É 56 gramas, são 56 gramas em 100. Então, é a mesma coisa que eu trabalhar com 0,56. Lembram da concentração que a gente já estudou aqui na disciplina? Concentração é a massa do soluto dividido pela massa da solução. A massa da solução aqui, no caso, é a massa do suco, né, que a gente quer determinar. Então, a massa do soluto é a quantidade de carboidratos, são 120 gramas, dividido pela massa do suco. Então, fazendo essa regrinha de 3 aqui, a massa do suco vai ser 120 dividido por 0,56, vai ser de 214,3 gramas. Esse daqui é a quantidade, então, de suco que a gente tem, tá? Então, se a gente tinha 1 quilo de suco lá na entrada, agora, após a concentração, a gente tem 214,3 gramas de suco. E o restante, para onde foi? O restante foi perdido na forma de água, tá? Na forma de vapor. Então, essa é a primeira pergunta que foi feita. Quanto de água deve ser evaporado? Então, é só a gente subtrair, né? 1.000, que é a quantidade de suco que a gente tinha lá no início, dos 214,3 gramas, que é a quantidade de suco que a gente tem no final. Então, a quantidade de água que foi evaporada foi de 785,7 gramas. Bom, e agora a gente vai avaliar a segunda parte, então, do problema, que é a composição final desse suco. A gente só tem o percentual de carboidrato e o percentual dos demais. Como é que a gente faz? É só fazer regrinha de 3, né? Eu tenho a massa do suco concentrado, que é de 214,3 gramas. Nessa massa aqui do suco, eu tenho carboidrato, eu tenho proteína, eu tenho gordura, eu tenho cinzas, eu tenho água também. Tenho uma quantidade de água que não foi evaporada, né? Então, como as quantidades permanecem iguais ao do suco in natura, para calcular o teor no suco concentrado, eu faço 214,3 gramas do suco correspondem a 100% de suco. 8 gramas de proteínas vão corresponder a X. Então, o teor de proteínas, fazendo a regrinha de 3, vai ser de 3,7%. Do mesmo jeito, eu faço para os outros nutrientes, né? Então, 214,3 gramas de suco correspondem a 100%. 1 grama de gordura vai corresponder a X. Então, o teor de gordura é de 0,5%. Só fazer a regrinha de 3. E a mesma questão para cinzas, né? 214,3 gramas de suco correspondem a 100% do suco. 3 gramas de cinzas vão corresponder a X. O teor de cinzas, então, é de 1,4%. Então, eu calculei com isso os novos percentuais desse suco concentrado. Então, o suco concentrado ele vai ter uma composição, então, de 56% de carboidratos, 3,7% de proteínas, 1,4% de cinzas e 0,5% de gordura. Tá? Essa é a composição final desse suco concentrado. A diferença aqui, do 100%, é o valor de água, né, que ainda permanece no produto. Bom, esse daqui é um exemplo parecido com o primeiro que a gente fez aqui na aula, né? Qual a quantidade de leite, ou melhor, com o segundo, aquele
da linguiça, né? Qual a quantidade de leite integral, 3,5% de gordura, que deve ser misturada com creme de leite, a 20% de gordura, para a gente produzir 100 quilos de creme de leite light, com 10% de gordura. Então, novamente, né, naquele outro exemplo que a gente fez era linguiça com 20% de gordura. Nesse caso, eu quero produzir creme de leite, um creme de leite light, né, que tem um pouquinho menos de gordura, tem a redução de gordura. Um creme de leite tradicional, ele tem em torno de 20% de gordura, varia bastante, né, mas tem creme de leite, né, tradicional com 20% de gordura. E o leite integral, geralmente aquele leite de caixinha que a gente compra, né, ele tem 3% de gordura. Esse daqui tem um pouquinho mais, né, antes da indústria retirar um percentual de gordura para fazer, né, o creme de leite, a manteiga, né, assim por diante. Então, a gente está trabalhando com leite integral, nesse percentual de gordura, com o creme de leite com esse percentual de gordura, e a gente quer obter, então, creme de leite light. Como é que a gente faz, né? De novo, né, a gente faz um esquema, né, para a gente conseguir visualizar melhor, né, o que está entrando, então, no misturador, leite com esse percentual de gordura, o creme de leite, e está saindo, então, 100 quilos de creme de leite light. Vamos montar as duas equações, então. Né? Primeiro, a gente monta a equação do balanço de massa total, certo? Então, aqui o leite, que eu estou chamando de L, mais o creme de leite, que eu estou chamando de C, vai ser igual a 100 quilos, né? Vou isolar uma das variáveis, vou isolar o L aqui, que é a primeira, mais fácil, né? Então, L vai ser igual a 100 menos C. Essa é a primeira equação. E a segunda equação, como foi me dado o valor de gordura, eu vou fazer o balanceamento da parte de gordura. Então, eu vou ter que o balanço de gordura vai ser 3,5 vezes L, né? 3,5, se a gente dividir 3,5 por 100, vai dar 0,035L. Mais 20% de gordura do C, né? Do creme de leite, 20 dividido por 100 dá 0,2. Isso daqui vai ser igual ao 10% de gordura do creme de leite light, que é 0,1, vezes 100, porque são 100 quilos que a gente quer produzir. Então, agora é só substituir 1 em 2. Substituindo, então, a gente tem, né? Era 0,035L, eu vou substituir no lugar de L e colocar 100 menos C, da primeira equação. Mais 0,2C vai ser igual a 0,1 vezes 100, que dá 10. Tá? Então, aqui, 0,035 que multiplica 100, vai dar 3,5, menos 0,035 que multiplica C, dá 0,035C. Mais 0,2C é igual a 10. Então, fazendo essa continha aqui, eu obtenho 0,165C, que vai ser igual a 10 menos o 3,5 que eu passei, mudei de lugar para cá, né? O C, então, vai ser igual, fazendo a continha, a 39,4 quilos. O C era o creme de leite com 20% de gordura. Então, eu preciso, para obter 100 quilos do creme de leite light, eu preciso de 39,4 quilos do creme de leite com 20% de gordura. E quanto que eu tenho que pôr do leite? É só fazer a diferença, né? Então, é 100 menos C, vai ser 100 menos 39,4, que vai dar, então, 60,6 quilos, tá? Então, somando 60,6 com 39,4, dá os 100 quilos de creme de leite light, né, que a gente desejava obter, tá? A proporção aqui de leite é maior do que a proporção de creme de leite, com 20%, né? Porque o creme de leite que eu quero obter é com 10%. Então, eu preciso colocar um pouquinho mais de quantidade daquele produto com menor teor de gordura. Bom, até aqui, então, para produzir 100 kg de creme de leite a 10%, eu misturo, então, 60,6 de leite integral e 39,4 kg de creme de leite a 20%. Esse exercício é muito parecido com aquele que a gente fez para a produção da linguiça. Por que eu voltei a colocar um exercício desse tipo? Esse exercício ele pode ser feito de uma outra forma, que é chamado de quadrado de Pearson. Quadrado de Pearson, muitos consideram que é uma forma mais simples da gente fazer os cálculos, tá? Só que ele é utilizado quando a gente tem dois materiais, quando a gente tem dois ingredientes. Então, essa é uma limitação do quadrado de Pearson. Quando a gente está misturando mais ingredientes, a gente já não tem uma limitação para fazer por esse método. Tá? Ele também é utilizado, então, no cálculo de formulações, ele é uma forma mais prática, né? Muitos consideram como mais prática de substituir as equações, mas o resultado tem que ser o mesmo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói esse quadrado. Então, vamos pegar o mesmo exercício anterior do creme de leite light, né? Primeira coisa que a gente faz é construir, então, um quadrado, né?
onde a gente vai, desse lado esquerdo, colocar as proporções que o exercício passou, dos ingredientes. Então, no caso do leite, a gente tem, então, que esse leite tinha 3,5% de gordura, eu coloco 3,5% aqui em cima, e no caso do creme de leite, eu trabalhei com creme de leite com 20% de gordura, tá? Então, do lado esquerdo, a gente vai colocar a composição dos ingredientes e vai colocar o percentual daquele nutriente que foi demandado, né, no produto final, tá? Que no caso é a gordura. No meio aqui do quadrado, a gente vai colocar o teor desejado do produto. A gente desejava o creme de leite com 10% de gordura, né? O creme de leite light. Então, esse é o teor desejado de gordura. Do lado direito, a gente vai fazer as subtrações na diagonal. Então, aqui a gente tem 3,5 menos 10, vai dar menos 6,5. Aqui a gente vai trabalhar com módulo, tá? Senão não conta. Então, 6,5. Aqui a gente tem 20 menos 10, a gente tem 10, tá? Então, 10 aqui já ficou aqui do lado do leite e 6,5 já ficou do lado do creme, tá? Então, a gente obtém esses valores pela subtração na diagonal. E agora, o que a gente faz? Aqui já quer dizer que é 10% de leite e 6,5% de creme? Não. Isso daqui quer dizer o número de partes que a gente tem do total. Então, a gente vai somar 10 com 6,5, tá? Que vai dar, então, 16,5. Tá? Desses 16,5 partes, 10 partes são de leite e 6,5 partes são de creme. O que quer dizer essas partes aí, né? Então, aqui eu coloquei de volta a figurinha e coloquei aqui o tanto de partes para a gente ver. Isso daqui quer dizer uma proporção de ingredientes. Como é que a gente faz para saber a mesma quantidade de massa, quantidade de quilos? É uma regrinha de 3. Então, vamos lá. 16,5 partes eu tenho na mistura. Isso daqui equivale aos 100 quilos de creme de leite light que eu quero preparar. Para isso, só que para isso, então, para essas 16,5 partes, eu tenho 10 partes de leite. Quanto que corresponde em massa isso? É um valor de X. Então, o X aqui vai ser, fazendo essa regrinha de 3, né? O X vai ser 100 vezes 10 dividido por 16,5, que dá 60,6 quilos de leite homogeneizado integral, né? 3,5%, tá? E no caso do creme de leite, como é que eu faço? De novo, eu tenho 16,5 partes na mistura, que correspondem a 100 quilos. Só que dessa mistura, 6,5 partes são de creme. Então, isso vai corresponder ao valor X. Faço uma regrinha de 3 aqui, então o X vai ser 100 vezes 6,5 dividido por 16,5, que dá 39,4 quilos de creme de leite a 20%. Então, os valores aqui, se vocês forem comparar depois com os valores que a gente obteve nas equações, eles são exatamente os mesmos, tá? 39,4 quilos de creme de leite e 60,6 quilos de leite integral, tá? Tem que ser a mesma coisa o resultado da equação. Aí, quando for um exemplo, né? Quando vocês se depararem com uma situação onde a gente tem 2 ingredientes e a gente quer saber a composição desses para obter um produto, né? Com determinada quantidade de proteína, ou de gordura, ou de carboidratos, vocês podem escolher se vocês resolvem esse problema por equações ou se vocês resolvem pelo quadrado de Pearson, tá? O resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então, só retomando como é que a gente faz. Do lado esquerdo, a gente marca as proporções que são dadas no exercício dos ingredientes. No centro é a proporção ideal, aquele valor que a gente quer obter no produto final. Na parte da direita, que a gente obtém pela subtração nas diagonais, então 20 menos 10 vai dar 10, 3,5 menos 10 dá 6,5. Marquem sempre, esse 3,5 se refere ao leite, marque o leite aqui em cima para não confundir. O 20 se refere ao creme de leite com 20% de gordura, marquem creme aqui embaixo. Depois a gente vai somar o 10 com o 6,5 e obtém então que a mistura corresponde a 16,5 partes, tá? E aí a gente vai fazer a regra de 3. 16,5 partes é o todo, que correspondem a 100 quilos, aqui no caso, que iam ser produzidos. Quanto que corresponde, então, 10 partes para o leite e quanto que vai corresponder em quilos a 6,5 partes para o creme de leite. É só fazer as regrinhas de 3, tá? Então, o conteúdo de balanço de massas que a gente tinha, que eu tinha para passar para vocês era esse. Esses exercícios, eles se basearam, então, nessas duas referências da disciplina, né, o Tadini e o Fellows, tá? Lá tem esses exercícios, eu fiz mais alguns, né, com base
nesses exercícios, tá? Mas a referência, então, nossa, são essas duas referências da disciplina. E agora, com base nisso, vocês podem fazer, então, os exercícios do NEAD, tá? Bom trabalho!